Falou pessoal, esse aqui é nossa aula de magnetismo, tá bom? Vamos fazer aqui um resumão do magnetismo e indução eletromagnética. A gente vai começar, vamos começar pelo começo, né, gente? Vamos começar pelo começo. Vamos falar um pouquinho de ímãs, né? Vamos ver o que são os ímãs. Os ímãs eles podem ser naturais, são constituídos por óxido de ferro, são capazes de atrair substâncias como ferro, níquel e cobalto. E tem os ímãs artificiais, que passam por um processo de imantação quando você dá uma descarga elétrica ou quando você coloca eles numa bobina que passa uma corrente elétrica, por exemplo. Tá bom? O que a gente pode falar dos ímãs? Eles têm polos, polo norte e polo sul, tudo bem? A gente tem que considerar algumas propriedades, por exemplo, a inseparabilidade dos polos. O que a gente tem aqui? A gente tem norte e tem sul. Sempre você vai ter norte e sul nos ímãs. Tudo bem? O que a gente fala sobre essas propriedades? A gente tem atração e repulsão. O norte atrai o sul atrai o norte. Só que os mesmos polos se repelem. Norte repele norte. Sul repele sul. Tudo bem? A gente pode falar sobre a inseparabilidade dos polos. Ou seja, eu pego um ímã, quebro ele ao meio, porque eu quero ter um ímã norte e um ímã sul. Eu não consigo. Por quê? Porque a parte que está quebrada vai ter norte e sul. Aí eu quebro ela de novo e todas as partes que a gente vai tirar dele vai ter norte e sul. Tá bom? Então essas aqui são as propriedades intrínsecas dos ímãs. O que mais a gente pode falar? Falar um pouquinho de campo, né? Vamos falar um pouquinho de campo magnético. Tudo bem? A gente fala um pouquinho de campo magnético. Tá? O que a gente fala sobre o campo magnético? O campo magnético do ímã sempre sai do norte e vai para o sul. Sempre sai do norte e vai para o sul. Tá bom? Essas são as linhas de campo. Saem do norte e vão para o sul. As linhas não se cruzam, tá? E quanto mais próximo do ímã, mais será intenso as linhas de campo, tudo bem? Mais próximos, mais será intensa essa linha de campo. O que a gente pode falar sobre o magnetismo da Terra? Então a Terra se comporta como um ímã, tudo bem? No norte geográfico da Terra fica o sul magnético e no sul geográfico fica o norte magnético. Então as linhas de campo saem lá da Antártida, de campo magnético, e vêm para a Groenlândia ou para o Canadá. Tudo bem? Por quê? Porque você tem um magma são metais no centro da Terra a altíssima temperatura que foram fundidos, então você tem elétrons livres e por conta do movimento da Terra eles estão girando e aí você tem uma corrente elétrica, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tudo bem? Então esse é, portanto, o magnetismo terrestre. Aí a gente, depois de pensar o campo magnético, segundo a experiência de Oersted, a gente consegue determinar o campo magnético quando tem uma corrente em um fio. Então, por exemplo, eu tenho aqui um fio reto, tem uma corrente elétrica passando, tá bom? E a gente consegue determinar o campo. Então, o campo está se formando em círculos concêntricos em torno desse fio que tem uma corrente elétrica. Como é que a gente descobre o campo? Bom, a gente precisa saber qual é o sentido da corrente. Então, a gente usa a regra da mão direita. O que a gente tem aqui? O dedo polegar indica a corrente e os demais dedos indicam o nosso campo magnético. Tudo bem? Como a gente calcula esse campo magnético? A gente usa a equação que determina esse campo. O campo depende da corrente elétrica, quanto mais intensa for a corrente. O campo depende da distância, quanto mais longe a gente estiver do campo, menor vai ser o campo. E a gente tem um fator de correção aqui, que é o coeficiente de permeabilidade magnética. É o μ0, o coeficiente de permeabilidade magnética. Ele varia em função do meio, tá bom? Em função do meio. A gente sempre vai usar no vácuo, tá bom? 4 vale 4π vezes 10 a menos 7. Ok? O que a gente tem para dizer? A gente tem para dizer o seguinte: quando o campo estiver entrando no papel, a gente simboliza ele com um círculo e um X. Quando o campo estiver saindo do papel, a gente simboliza com um círculo e um pontinho. Não entendi. Então vamos ver aqui, ó. Olha só esse caso aqui. A gente tem um cabo, um fio, pelo qual passa uma corrente.
tá bom? O fio passa uma corrente, se estabelece um campo magnético em torno desse fio. Na parte de baixo, o campo está entrando. Na parte de cima, o campo está saindo. Tudo bem? Isso em virtude da regra da mão direita, que vai avisar para a gente como que está se comportando esse campo. Aqui dá para ver melhor. Então, o campo está atravessando, a corrente está atravessando pela regra da mão direita. O campo, nesse caso aqui, está no sentido horário. Tudo bem? Está no sentido horário. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos lá. Agora, a gente pode pegar o fio que era reto, tá? A gente pode pegar o fio que era reto, fazer e transformar ele numa espira. Então, a gente vai transformar ele numa espira. Bom, eu posso ter corrente no sentido anti-horário ou posso ter corrente no sentido horário. Tudo bem? Nesses casos, se forma um campo magnético. Vamos considerar como aparece aqui no sentido anti-horário. Então, eu tenho a corrente no sentido anti-horário. O dedo polegar indica a corrente, os demais dedos indicam o campo magnético. Nesse caso, o campo magnético sai de dentro do interior da minha espira, tudo bem? E aí por isso que eu tenho essa indicação, que é o círculo com pontinho, tá bom? Como é que se calcula a intensidade desse campo magnético? Como se calcula a intensidade dele? Tá aqui, ó. Parecido com o fio reto, né? Só que agora a gente não põe o pi embaixo. A gente tem o campo, vai depender da corrente que vai passar nessa espira, e o campo vai depender do raio. Quanto menor for esse raio, mais intenso vai ser o campo no interior da espira, tá bom? A gente pode usar esse desenho aqui. Nesse desenho aqui que a gente está vendo, a corrente está entrando aqui, a gente no sentido anti-horário. Pelo lado de fora, o campo magnético está entrando na folha e do lado de dentro, o campo magnético está saindo. Lembrando que se esse raio for pequeno, esse campo vai ser muito intenso. Ok? Vamos continuar mais um pouquinho. Vamos para o próximo caso de campo magnético. Agora eu posso ter uma bobina ou uma solenoide. Isso mesmo, eu posso ter uma bobina ou uma solenoide. Eu peguei várias espiras, tá bom? E juntei várias espiras. E aí eu submeto, coloco uma corrente que vai passar por essas espiras. O que vai se formar no interior dessa bobina ou dessa solenoide? Um campo magnético vai se formar aqui. Tudo bem? Como é que a gente determina o norte? Porque ela vai se comportar como um grande ímã, tá? Como é que a gente determina o norte? A gente segura ela com a mão direita. Os 4 dedos vão estabelecer para nós a corrente, então os 4 dedos informam para nós a corrente. O dedo polegar vai indicar para nós onde fica o norte da nossa bobina. Tudo bem? Esse desenho aqui dá bem para a gente ver isso. Esse dedo polegar está dizendo para onde fica o norte. Então o campo magnético sai sempre pelo norte, né? E entra pelo sul. Como é que a gente calcula o campo magnético no interior dessa bobina? Bom, de novo, né? O campo depende da corrente, tá? O campo depende do número de voltas, número de espiras, tá? Então, quanto mais voltas, maior vai ser meu campo, tá bom? E ele também depende do comprimento da minha bobina, do L, tá? Vai depender também do comprimento da minha bobina do L. Olha, para não ficar muito longo, a gente dá uma paradinha aqui, a gente viu campo ímãs, magnetismo terrestre, a gente viu campo magnético. O próximo vídeo a gente vai ver força magnética, tá? A gente vai ver força magnética, tá bom? Como que uma carga se comporta num campo magnético, e a gente vai ver também fluxo magnético e indução eletromagnética, tá? Corrente formada por uma variação de fluxo magnético, tá bom? Gente, legal esse vídeo, assiste ele, dá um joinha aqui no canal, tá? E tamo junto.